Retornando mais uma vez para a nossa revisão dos conteúdos estudados. Então, nós passamos a desenvolver uma reflexão também a respeito do processo antagônico à exclusão social, que é o processo de inclusão social, né? Então, o processo de inclusão social ele vai se dando na medida em que as contradições da estruturação excludente da sociedade engendram, fazem surgir processos, movimentos, iniciativas, assim por diante, exatamente que mobilizam aqueles que estão sendo postos à margem na estruturação das relações sociais e postos à margem dos benefícios que a sociedade produz. Nesse aspecto é que a inclusão social, ela vai se configurando por um conjunto de iniciativas que visam a participação, a inserção dos cidadãos naquilo de bom que a sociedade vai produzindo. E nesse aspecto, ela configura-se numa tensão dialética em relação à exclusão social. Quando a gente pensa nesses processos, né, que são, pode ser assim, eles brotam da sociedade e vão buscando se institucionalizar, especialmente através de políticas sociais, né, de programas voltados para a geração de relações sociais mais igualitárias, mais justas, mais condizentes com a dignidade da pessoa humana, etc. Quando se reflete isso, vem à tona um debate que é muito presente hoje entre dois processos sociais, a gente comentou sobre isso, que são correlatos, né? Que é o processo de exclusão social includente e o processo de inclusão social excludente. Ora, começando pelo segundo, inclusão social excludente diz respeito a aqueles processos através dos quais você gera inclusão social, mas você sempre faz com que aquele excluído, aquele grupo de cidadãos que estão na condição de exclusão, permaneçam numa situação de subalternidade, de inferioridade, de dependência, de exploração, etc. Então, nesse aspecto, de certa forma, a maioria dos processos de exclusão social, eles estão relacionados com os processos de inclusão social. Ou seja, uma inclusão social excludente é aquela que não torna propriamente as pessoas cidadãs, né? Não constitui na plenitude da cidadania o conjunto de pessoas que compõem uma determinada sociedade. Então é nesse aspecto que você tem aí, né, você está diante de um processo de inclusão social, mas não é uma inclusão social plena. Então você não garante plena vigência dos direitos do cidadão, mas somente uma certa inserção num conjunto de benefícios, de direitos, de consumo, etc. A sociedade já discute muito isso, né? Então uma posição mais conservadora, uma posição mais focada na perspectiva à direita, depois a gente vai conceituar melhor que direita e esquerda, a inclusão social ela vai se dar no máximo em termos de inclusão social excludente, ou seja, você insere o cidadão, insere a pessoa na condição de cidadão na medida em que isso seja favorável à manutenção do sistema econômico, das relações de dominação, etc. Então, por exemplo, você pode... É interessante para o modo de produção capitalista transformar o conjunto dos trabalhadores em consumidores. Agora, não é que se transformou em consumidor que essa pessoa consegue se apropriar da totalidade da riqueza que ela produz, ou seja, ela continua explorada, mas ela passa a ter um patamar salarial que lhe permite consumo. Desta forma, se mantém o modo de produção capitalista, integrando a classe trabalhadora, o proletariado, mas integrando não no sentido de detentores dos meios de produção, de detentores da riqueza que a classe trabalhadora produz, etc. Mas na condição de explorado, mas um explorado que tem poder de consumo. E o poder de consumo faz rodar a roda, faz girar a roda da produção econômica capitalista. Então, veja, é tipicamente um processo de inclusão social excludente. Por outro lado, também se fala muito no processo de exclusão social includente, ou seja, que é correlato, né? Então, dificilmente você vai ter uma sociedade tirando, né, políticas de genocídio, de segregação total,
de genocídio, etc., dificilmente você vai ter uma sociedade que estabeleça padrões de exclusão social total. Geralmente, a exclusão social ela garante que aquele excluído esteja de alguma forma inserido, até para evitar um tensionamento muito elevado, ou para utilizar a sua mão de obra, ou para se beneficiar da ação que esse excluído gera. Então, nesse aspecto, estamos diante de um processo de exclusão social includente. A pessoa está excluída dos benefícios que a vida da sociedade produz, mas ao mesmo tempo ela está incluída, por exemplo, numa relação econômica, numa relação, num padrão de relação sexual, num padrão de relação racial e assim por diante. Então, configura um processo de exclusão social includente. Nós vamos parar mais uma vez por conta do tamanho do arquivo e já retornamos já já. Até daqui a pouquinho.